Olá, muito prazer. Eu sou a Jaque Batista, mais conhecida como a Rainha do Excel. E é uma honra estar aqui e falar um pouco para vocês sobre essa ferramenta que eu amo, essas ferramentas que eu amo e sobre um assunto que é tão gostoso de tratar, que é a análise de dados e como que a gente faz isso no dia a dia. Falando um pouquinho sobre mim, eu trabalho com isso há um bocado de tempo. Eu não vou falar quantos anos, que eu não quero entregar a minha idade, deixa vocês acharem que eu tenho 25 aninhos, mas eu trabalho com isso há um bocado de tempo, já trabalhei para algumas empresas, né, na parte do background, e hoje em dia eu tenho duas empresas, uma de análise de dados para o mercado como um todo, né, na verdade, inteligência de dados, e a gente tanto cria relatórios, a inteligência para tudo que uma pequena empresa precisa para crescer, até constrói relatórios para médias e grandes empresas. Eu também dou bastante treinamento, então eu treino, né, eu vendo a minha imagem, digamos assim, com conteúdos para que as pessoas possam entregar, enfim, tanto em Power BI, quanto em análise de dados, quanto em Python, quanto em storytelling para dados e todo o universo que envolve aí essa parte do BI. Bom, eu fiquei pensando seriamente o que falar num evento onde a maioria das pessoas entende muito da ferramenta e até fazem coisas mirabolantes com a ferramenta, né? O que eu poderia trazer que fosse de valia, que fosse interessante para vocês que já entendem e ao mesmo tempo interessante para um público que não entende tanto assim e que muitas vezes gosta do Excel, gosta do Power BI e que está no dia a dia do negócio e que poderia ser útil para eles também e não algo que fosse tão fora da curva que eles não conseguissem acompanhar. E aí eu trouxe para vocês, então, algumas ferramentas que eu utilizo na empresa, nós, né, utilizamos na empresa, porque eu tenho uma equipe que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês, para construir relatórios mais performáticos. Então, hoje, além desses relatórios, que é o que a minha empresa faz, o JB Plan, eu tenho um projeto, né? Eu sou founder das Rainhas do Excel, que é um projeto que cresceu empoderando mulheres e hoje a gente entrega esses relatórios e constrói um ambiente saudável para que qualquer mulher possa se aperfeiçoar na área da tecnologia. Então a gente traz treinamento, a gente faz a mentoria com elas, a gente trata da questão como um todo da ansiedade, do medo. A maioria delas são mães ou vivem alguma situação de vulnerabilidade psicológica, emocional. Algumas vieram de burnouts, outras desiludidas aí com coisas do mercado de trabalho, outras sonham em ser mães e que não querem enfrentar a loucura de ter que conciliar duas coisas, mas ao mesmo tempo não podem ficar sem renda e não querem estar atrasadas. Então essas mulheres trabalham no Rainhas do Excel, a gente está em formação constante com tudo que tem de mais novo de tecnologia para entregar para o mercado. Então hoje os nossos clientes são atendidos em boa parte pelas rainhas. E aí, como a gente faz hoje para construir esses relatórios e não cair na síndrome do IC? Não sei se você sabe qual é a síndrome do IC, mas é quando você entrega um relatório e a pessoa fica assim, mas e se a gente colocasse gráfico tal? Mas e se a gente fizesse outra coisa assim? Mas e se a gente... E aí, às vezes, você constrói um relatório financeiro, quando você vê, você já colocou um monte de gráfico ali dentro que fala de mais um monte de outros assuntos por causa desse IC. Eu mesmo já caí nesse problema, porque já sabia trabalhar com storytelling, já sabia fazer análise, já sabia construir e usar bem a ferramenta, mas na minha cabeça o usuário sabia o que pedir. Então, o gestor, quando ele me pedia alguma coisa, ou o cliente, quando me pedia alguma coisa, eu executava o pedido da pessoa. Mas aquilo, no final das contas, não chegava em resultado nenhum. E quem sofria? Eu. Porque o cliente, ele não acha que ele não sabe pedir. Ele acha que não chegou no resultado que ele queria. E aí eu costumo dizer que as pessoas não sabem o que querem, mas elas sabem dizer o que elas não querem. E aí, quando você entrega o relatório, aí a pessoa, a cabeça ferve, ela começa a ter um monte de ideia e começa a ficar pedindo para você mudar tudo. Então, no decorrer desses anos, ao longo desses anos, depois de tanto quebrar a cabeça e dinheiro, entregando relatórios que nunca estavam bons o suficiente e batendo muito na tecla do IC, eu colecionei algumas das ferramentas que vêm desde o MBA em Data Science, desde o MBA em Gestão e Liderança, até mesmo no meu dia a dia, né? A minha formação é em Finanças e Administração, e
eu fui colecionando todos esses conteúdos, esses conhecimentos para chegar no resultado que tem funcionado muito bem, tanto na JP Plan quanto lá no Rainhas do Excel. E foi isso que eu trouxe para vocês. Algumas dessas ferramentas que não necessariamente estão vinculadas à análise de dados, mas que funcionam muito bem dentro delas. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela, vou me colocar aqui no cantinho, e aí a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o Canvas do Data Design. Vamos começar falando sobre esse assunto. Bom, eu reuni aqui a frase que, lógico, não podia ficar de fora, que fica na frase de todo mundo. É a junção de duas personalidades que falaram frases distintas, mas que juntas combinam muito bem, que é: o que não é medido não é gerenciado, e aquilo que não é gerenciado não pode ser melhorado. Então, quando eu falo aí com o meu cliente, né? Se você não consegue medir aquilo que está fazendo, quanto você está faturando, se você não consegue colocar na ponta do lápis quanto você deve, você não consegue gerir o seu negócio, ou seja, você não tem controle sobre ele. E se você não tem controle e não consegue gerir, você não pode melhorar algo que você desconhece. Funciona para negócios e funciona para a vida. A gente poderia pensar, por exemplo, sobre peso, né? Sobre massa magra. Se eu não consigo medir se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, quanto eu tenho, eu não consigo gerenciar isso. E, óbvio, eu não consigo melhorar. E aí vira um ciclo tendencioso que não te leva a lugar nenhum. Bom, e falando nisso também, a gente tem uma outra frase que eu gosto muito e que eu falo muito, principalmente para os clientes, que vem aí com vícios do que a gente mesmo entrega, que são vícios de YouTube. Vários de vocês que estão me assistindo são profissionais que entregam conteúdo no YouTube, entregam conteúdo no Instagram, e aí muitas dessas pessoas não se aprofundam num conteúdo. Elas simplesmente pegam ali aquele conteúdo e acham que aquilo ali já é tudo que ela precisa saber. Então, um dashboard sem planejamento, sem uma base bem feita, ela é só um achismo colorido. E hoje a gente tem achismos um mais lindo que o outro. Tem uns achismos neons aí que são a coisa mais linda do mundo, mas elas não contam nada e elas não te ajudam. Elas só fazem você se ferrar de uma forma bonita. Basicamente é isso. Então, eu uso bastante essa frase para exemplificar e dizer para o meu cliente por que demora para a gente fazer uma análise, por que eu preciso ter um bom ETL bem feito e ter uma análise muito bem construída. É para não fazer um achismo colorido para ele. Bom, então, apresentando para vocês a primeira ferramenta que eu utilizo, que é o Canvas do Data Design. Quando eu chego numa reunião com o cliente, ou quando eu estou ensinando isso aí para uma pessoa, um analista que está precisando construir relatórios para o seu gestor, a primeira coisa que eu digo é: você precisa identificar qual é o objetivo que ele quer chegar. Se você não tem um objetivo definido, você cai na síndrome de Alice, ou seja, qualquer coisa te ajuda. Ou no caso, não te ajuda, né? Nesse caso. Então, a primeira coisa, tente esmiuçar no meio de tudo aquilo que a pessoa falou. No final de tudo, mas eu quero, ela vai falar um bando. E no final você fala: tá, então o objetivo central disso é... E aí você coloca: pode ser que esse objetivo central se transforme em dois objetivos centrais distintos, porque ele está com algumas dores que viram dashboards ou relatórios distintos. Então, a primeira coisa, identifique o objetivo do negócio. Muitas vezes ele não sabe determinar para você como ele quer ver, ele sabe o que ele quer ver. Então, eu falo muito da área financeira, que é muito do que eu estudei. Então, ele chega para você e fala: eu quero melhorar a margem do meu negócio. Tá, melhorar a margem significa o quê? Significa que eu preciso ter um aumento do que está entrando e uma redução daquilo que está saindo. Ou seja, eu estou falando de duas coisas diferentes. Eu preciso acompanhar ao mesmo tempo as entradas e reduzir as saídas. Mas o meu objetivo é aumentar a margem. Quando eu tenho esse aumento de margem, eu preciso pensar numa meta para isso, tá? Eu quero aumentar em quanto, né? Se eu aumentar a sua margem aí, ou se eu aumentar a sua receita em R$ 1, você está feliz? Opa, então não necessariamente é aumentar. Eu preciso ser um pouco mais específico em relação a isso. E eu, que estou lá na reunião com o meu cliente, ou que estou na minha reunião com o meu gestor, eu preciso conseguir fazer essas perguntas. Tá, aumentar em quanto ou reduzir em quanto? A partir disso, eu vou construir métricas, tá? Aumentar em 20% a receita de vendas do produto XPTO até qual período? Porque muitas vezes a pessoa fala: eu quero aumentar em 20%. Até quando? Se eu aumentar em 5 anos, tudo bem? Não, pelo amor de Deus. E aí, às vezes, eu até jogo, porque, de novo, a pessoa não sabe o que ela quer, ela sabe o que ela não quer.
Então, quando você dá um exemplo assim, por exemplo, tá, então nós vamos aumentar isso aí em 5 anos, tá bom? Não, pelo amor de Deus, eu preciso disso daí em 1 ano. Ah, então tá bom, então nós vamos colocar em 12 meses. Ou até, sei lá, maio de 2025, tá? Então, eu vou construindo as métricas. Ah, eu quero reduzir. Reduzir em quanto? Reduzir o quê? Até quando? Depois que eu faço isso, eu preciso identificar quais são as análises que vão me retornar esta informação. Ou seja, quais os KPIs. Eu poderia, por exemplo, comparar quanto que eu tive de faturamento no mês versus o outro mês. Essa é uma forma de análise. E aí eu sempre preciso ter um dono para isso. Se você está construindo um projeto e não tem uma pessoa responsável ou tem várias pessoas responsáveis, ter várias pessoas responsáveis significa que ninguém é responsável por aquilo. Você precisa da informação e aí tem um time. Você manda e-mail, você vai ser lindamente ignorado, ninguém vai te responder. Então você precisa determinar no seu projeto ou aí na sua construção da sua empresa quem são as pessoas responsáveis, que são os agentes que são responsáveis por isso. Para isso, eu separei ferramentas que eu utilizo para preencher isso aqui. E aí a gente começa falando de OKR ou OKR. OKR ou os OKRs depende da tua empresa, tá? Significam objetivos e resultados chaves. Então eu vou construir metas e aí a partir dessas metas eu vou construir quais são os resultados que me fazem chegar nesta meta que foi construída. Isso aí se difundiu muito com o Google, que saiu aí de uma empresa pequenininha até o monstro que a gente conhece hoje. E hoje várias empresas já trabalham com OKRs ou OKR. Então, se você não conhece essa metodologia, eu sugiro que você estude um pouco, dá uma lida sobre isso, porque realmente faz muito sentido na construção dos nossos relatórios. Pensando no preenchimento do Canvas, aqui, na parte do objetivo, a gente está falando do O. Então, o O, ele não entra tanto no detalhe, ele entra mais nessa meta, e aí essa meta, ela precisa ser qualitativa e inspiracional, ela precisa fazer as pessoas saírem de um ponto A e irem para um ponto B. E aí eu preciso falar da meta, e de novo, a meta, ela entra aí quebrando em algumas etapas. Aí a gente vai falar de uma segunda ferramenta, que é a meta SMART. SMART significa específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então vamos lá, a pessoa diz assim, eu preciso aumentar minhas vendas, eu tenho que faturar mais. E aí, lógico, a gente lembra o cliente que faturamento não é lucro, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas ele diz assim, eu preciso faturar mais. Tá, faturar quanto? Ah, eu preciso faturar. Se você faturar R$ 10 a mais, tá bom? Não, pelo amor de Deus, eu quero faturar aí pelo menos, e aí você consegue achar a meta. Então, específico. Eu preciso calcular. Faturar quanto? A faturar 20% a mais. Tá bom, faturar 20% a mais significa que você precisa ter X vendas a mais desse determinado produto. Você tem estoque, você tem pessoal para fazer isso, você tem mão de obra, a sua fábrica te permite produzir isso, né? Ou você tem horas para produzir isso, porque às vezes a pessoa trabalha por horas. Ah, não trabalho. Então, se eu não trabalho, eu vou contratar a equipe. Se eu contratar a equipe, significa que eu tenho um aumento de folha de pagamento, eu tenho um aumento, de repente, de conta de luz. Então, nesse momento é que você precisa discutir com a pessoa se é atingível. Me desculpa, eu estou bastante rouca em função dessa mudança aí de tempo muito louca. Então, estou aqui com a minha aguinha, vou até pedir licença só para poder refrescar aqui e a minha voz não sumir de vez, tá? Então, voltando aqui. Nesse momento, você vai discutir com a pessoa se aquilo que ela está te pedindo ele é atingível, é possível ser feito com o cenário que ela tem hoje. Por quê? Uma variável vai mexer na outra variável. Precisa ser relevante, precisa ser alguma coisa que consiga depois ser quebrado para o time fazer. Então, no meu caso, por exemplo, a gente fala muito com o time estratégico. Então, eu falo com o dono da empresa, eu falo com as pessoas que tomam as decisões, ou os gestores, os líderes de gestão. Ali, ele precisa colocar e quebrar isso de uma forma que o time tático e operacional consiga abraçar essa causa e fazer essa empresa sair do lugar. Porque senão você criou a meta e ninguém te acompanha. Ou seja, você não vai ter o resultado que você espera. Ou seja, precisa ser relevante. E precisa ser temporal. Aí o mesmo exemplo. Tá, eu quero aumentar em 20% o faturamento. Aumentar até quanto? Se a gente chegar em 20% no final de 2 anos, tá bom? Não, pelo amor de Deus, eu preciso ter isso em 6 meses. Ah, então tá bom.
Então, se são em 6 meses, a gente vai colocar que é janeiro de 2025. Então, ele precisa ser temporal. E é isso que a Meta Smart ensina a construir. De novo, se você não conhece a Meta Smart, eu sugiro que você dê uma estudada sobre isso, porque faz muito sentido. Bom, depois que a gente identificou e discutiu essas metas, a gente vai falar sobre as métricas. Então, a gente voltou para dentro do OKR. É como se a meta fosse um bracinho lá do O, do nosso OKR, tá? Do OKR. Então, a minha métrica, elas são os meus QRs, os meus resultados chaves. E eles têm que ser mensuráveis, como a gente já viu agora há pouco na beta. Ele tem que ser quantitativo. Então, pensando aí na estatística, eu preciso contar coisas, né? Preciso saber, preciso fazer somas, etc., para chegar nesse resultado. Tem que ser atingível e precisa ser ambicioso. Então, esses QRs são os nossos resultados. E eu posso ter vários deles. É nesse momento em que a gente começa a pensar sobre o nosso painel, sobre o nosso relatório, mas ainda não é nesse momento que eu penso sobre o dashboard. Caso você não seja da galera do Power BI, então eu vou só abrir um parênteses aqui para você entender. Lá no Power BI, eu tenho o Power BI Desktop, onde eu construo, aí eu publico, ele vai para um ambiente online de serviço ou no celular, que é o meu workspace, o meu ambiente de trabalho, e aí eu posso compartilhar com outras pessoas. E eu posso ter vários relatórios ali dentro. Então, eu vou ter um relatório, por exemplo, que fala para o time de marketing, eu tenho um relatório de financeiro, eu tenho um relatório que cuida da parte de operações, né, de facilities, etc. Então, eu tenho vários relatórios e eu consigo acompanhar vários deles. Esses relatórios, eles contêm vários gráficos e várias informações que se combinam. Eles são como o painel de um carro, que é exatamente o exemplo que a gente dá sobre o dashboard. Mas pensa comigo, o painel de um carro, ele não conta 100% do que está acontecendo no seu carro. Ele não fala, por exemplo, como está o seu tanque de combustível, não, como está o filtro do seu combustível. Ele não fala isso. Ele não fala, por exemplo, como está a calibragem do pneu. Nos carros modernos, ele até fala, mas não é na tela principal. Ele fala numa tela subjacente ali, né? Numa segunda tela. Ele traz essa informação para você. O que ele mostra? As coisas principais que afetam diretamente a sua segurança, a saúde do carro e atingir o objetivo que é dirigir e sair de um ponto e chegar em outro. Mas ele não conta tudo. Então, por exemplo, você está dirigindo, beleza, ele vai falar, atingiu o limite de velocidade. Agora, você está dirigindo e ele sinaliza que subiu a temperatura do carro. Não aparece escrito, a temperatura do seu carro subiu porque faltou água ou porque tem um furo lá no seu carburador. O que você vai fazer na hora que subir aquele termômetro? Você vai parar teu carro, vai abrir o capô do carro, preferencialmente esperar um pouco para poder esfriar ali a temperatura. E aí você vai identificar e averiguar o que está acontecendo. Quando eu penso numa empresa, os gestores, as pessoas, elas têm que ter isso muito claro, porque isso é algo que muitas vezes ela não sabe. Então, ela acha que aquele painel tem que responder todas as coisas para ela. E ela quer colocar todos os gráficos do universo dentro de um painel só. E aí você vê umas coisas esdrúxulas por aí. Então, eles precisam entender, e você também precisa entender, que o painel ele funciona como um termômetro de que algo está bem ou não está bem. Se alguma coisa sinalizar que está errado, aí sim você vai parar e entender o que vai acontecer. Então, esse painel é esse dashboard, se eu tiver no Excel, ou esse relatório, se eu tiver no Power BI ou no Python, né? É esse dashboard aí do Python, ele vai ser um termômetro dos meus resultados chaves para atingimento da minha meta. Não é uma coisa aleatória que eu coloquei ali. Eu preciso atingir uma meta, eu estou seguindo numa direção, e aí eu preciso saber se eu estou na direção certa. Depois que eu identifiquei essas métricas, eu preciso identificar quais os tipos de análise que eu vou fazer em cima disso, tá? Então, é aí que entram os nossos KPIs. O KPI é um indicador de performance do key ali, da chave. Então, ele, muitas vezes, um QR, ele tem o KPI de acompanhamento. O KPI é algo que vai dizer se está bom ou se está ruim, quanto era e quanto você fez, ou quantos por cento você fez, tá? Então, não necessariamente todos os meus QRs têm os seus KPIs, mas eu tenho alguns KPIs, que são alguns indicadores que eu utilizo para fazer o acompanhamento. Quando eu penso em Excel, em geral, eu tenho uma única tela,
que me dá essa informação, e eu posso ter uma tela auxiliar, muitas vezes com uma dinâmica ali, uma tabela. Por quê? Os gestores, eles amam. Vou contar um segredo para vocês do que muitas pessoas amam, os gestores amam. Eles amam gráficos de pizza, eles amam botões e eles amam tabelas. Se você tiver numa ferramenta que gera mapas, eles também amam mapas, tá? Então, se você quiser deixar um gestor feliz, bota uma tabela, um botão e um gráfico de pizza. E aí a pessoa vai ficar felizinha. Se ela for uma pessoa mais sênior, aí ela vai ficar mais feliz ainda. Então, muitas vezes eu tenho uma minha tela principal e eu tenho uma segunda tela que são tabelas de acompanhamento. Então, eu tenho aquela tela principal que vai me sinalizar que tem alguma coisa ali que não está legal. A partir disso é que eu vou descer um nível para entrar no micro e aí sim identificar o que está acontecendo e qual é o erro. Se eu falo em Excel. Quando eu falo em Power BI, eu posso construir o dashboard, tá? Então, eu saio do relatório, que é o que está ali no seu workspace, e aí eu vou separar alguns KPIs ou algumas informações que são os meus indicadores e vou separar isso num dashboard. Lá no Power BI, caso você não saiba, eu tenho o dashboard e eu posso ter alguns visuais ali dentro, e esses visuais, por exemplo, se eu for o KPI, se for um visual de cartão ou se for um indicador, eu posso, por exemplo, criar um alerta em cima dele, pedindo para ele me mandar uma mensagem ou um e-mail avisando que alguma coisa saiu do controle, tá? Se eu usar alguns desses visuais. Mas o ideal, e aí falando um pouco da experiência dos meus clientes, é um gestor, ele não tem tempo de olhar tudo o tempo todo, porque ele tem uma empresa para gerir, ele tem muitos times para gerir. Então, ele não é o cara que vai olhar aquilo o tempo todo, ele precisa fazer a roda andar, mas ele precisa olhar. Então, ele olha o dashboard todos os dias. Você pode até assinar lá um relatório para chegar no e-mail da pessoa. A partir daquele momento, quando alguma coisa sinalizar para ele que tem algo errado ali, então ou ele recebeu um alerta, ou ele abriu o indicador, ou ele abriu o e-mail dele, viu que tem algum indicador que está chamando a atenção, quando ele clicar nisso, naquele indicador, ele será direcionado para o relatório correspondente. E aí sim, ele vai analisar os outros KRs, ou seja, as outras variáveis que estão influenciando isso. Tá? Aí ele vai fazer uma análise um pouco mais minuciosa para entender o que está acontecendo, ou seja, ele está indo para o detalhe. Mesmo assim, ele precisa ter pessoas para quem chamar. Então, no meu negócio, por exemplo, essa pessoa tem subordinados, pessoas que trabalham para elas. E aí, ele precisa chamar alguém. Ah, só um detalhe, aqui eu tenho uma imagem para vocês verem do que é o KPI lá no Power BI, tá? Então, isso aqui é um visual do KPI. E aí ele diz, ó, quanto você faturou, ou quanto você teve, qual é a meta e quanto você está, acima ou abaixo. E aí ele vai te dar o que está acontecendo no período, para você entender a tendência dos meses. Aqui você consegue colocar em valores absolutos ou relativos ou os dois. E você pode mudar dizendo se é positivo ou se é negativo, ou seja, alto é bom ou alto pode ser ruim, tá? Como se eu estiver falando de despesa, acidente de trabalho, por exemplo, desperdício, alto é ruim. Aí ele ficaria vermelhinho. Agora, se for receita, alto é bom, então ele ficaria verdinho. E aí ele muda de cor automaticamente, tá? Fecha parênteses. Voltando agora, então, quando eu identifico que algo não está certo, então aqui sinalizou para mim que algo não está certo, eu clico, sou direcionado para o meu relatório, aonde eu posso fazer filtros e visualizações, e aí sim, a partir disso eu tenho agentes. E aí a gente fala de uma outra ferramenta, que é a matriz RACI. A matriz RACI determina quem são as pessoas responsáveis, quem é a autoridade daquele projeto, quem deve ser consultado e quem deve ser informado caso haja alguma alteração naquilo que já está rodando principalmente. Ou seja, para quem você vai ligar quando você precisar de uma informação? Gente, toda planilha tem que ter um dono. Se não tiver dono, você vai ser ignorado. Se você está construindo um projeto e não tem uma pessoa específica que você possa marcar ela ali, esquece, ninguém vai te responder, tá? Você vai ser ignorado. Então, sempre tenha uma pessoa que vai ser a responsável por conseguir a informação. Se a informação tiver divergente, o que acontece na maioria dos casos, é raro você pegar um projeto que não tem alguma coisa faltando, que não tem alguma coisa errada, que não tem informação discrepante, e que você tem que pedir informação para alguém, ou para ser corrigido, ou para ajustar. Então, para quem? Quem é essa pessoa que você vai ligar? Quem é a autoridade maior? Quem é o dono da empresa? Que no caso dessa pessoa responsável,
se ela não responder, em última instância, você chama alguém. Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu. Estávamos construindo um relatório para uma empresa, uma grande empresa nesse caso, e aí eles precisavam ter o resultado da informação. Não tinha, não vinha, ninguém respondia, foi chegando a data da reunião para apresentação do que a gente estava fazendo, né? Eu trabalho com Scrum, então eu trabalho com sprints, a gente quebra em etapas e eu vou entregando etapas até para a pessoa saber como está funcionando e dar uma tranquilidade para ela. Então, não vinha, não vinha, não vinha. O que eu fiz? Eu construí um relatório que não tinha, né? Coloquei ali a informação de que a informação não tinha e botei gritante no relatório que eu não conseguia entregar aquele resultado porque eu não tinha informação. Bom, cheguei lá na reunião com a pessoa, estava lá o dono, né? O dono não, o diretor geral principalzão lá. E aí, quando chegamos nessa parte, ele viu e falou: como assim não tem a informação que eu preciso? Disse: a gente já tentou, já mandamos e-mail, já falamos, já ligamos, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu, né? Não recebemos a informação. Aí ele falou: mas quem que é a pessoa responsável? É fulano. Lembra do dono? É fulano de tal. E a gente pediu e ele está verificando. Não vou queimar fulano, eu vou dizer a verdade. Pedi várias vezes. Pedi, a pessoa não mandou. Ele fez exatamente assim, ó. Pegou o celular e falou: só um minuto. Fulano, a gente está aqui na sala de reunião, dá um pulo aqui na sala, por favor. A pessoa foi lá naquela hora, e aí ele virou e falou assim: por que a gente não tem essa informação? Senta aí, por que a gente não tem essa informação aqui? Ah, porque blá, 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 falou lá um monte de coisa, um monte de empecilho. Ele falou: mas o que você está precisando? Você precisa falar com alguém? Você está precisando que eu libere alguma coisa? Tem alguma coisa pendente? Não, eu pedi para fulano de tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele falou: tá bom. Então, tem alguma coisa que eu posso fazer? Ah, não, porque fulano tem que responder. Ele falou: então tá bom. Aí virou para mim e disse assim: não se preocupe, amanhã a informação está na sua mesa. Ele não perguntou para a pessoa se ela conseguiria até o dia seguinte. Ele simplesmente virou para mim e disse: amanhã a informação estará na sua mesa. E aí, na próxima reunião, entregue isso para mim. Pronto, gente, o problema foi resolvido. Então, existe uma autoridade, existe um dono da empresa, uma pessoa que tem o dono da caneta, e é ele que vai, você aciona ele numa última instância. Quem deve ser consultado? Ou seja, existem pessoas que fazem parte disso todo e que podem te ajudar. Então, muitas vezes, a pessoa que está na operação, ela sabe mais do que o cara que é o responsável, que é o PO ali. O PO fala: a gente precisa de uma métrica tal, tal, tal. Aí você fala: tá, mas como chega nesse número? Sabe? Aí você tem que ir lá, sentar do lado da mesinha da pessoa, ou chamar a pessoa na tua mesa, pra você conseguir tirar a informação de dentro da cabeça dela. Então, vou dar um exemplo de um projeto, outro projeto que nós estamos agora, que existe uma empresa que cuida da parte financeira dessa indústria, né? Então, eles que cuidam do plano de contas, das metas e tal. Então, quando eu chego na etapa de construir o orçado versus realizado, o plano de contas, para saber se estamos atingindo ou não, eu preciso de quem? Dessa empresa. Então, eu preciso consultar essa empresa para que ela me mande essa informação, tá? Então, a gente utiliza essa matriz RAS. E quem deve ser informado? Algumas vezes a gente constrói ferramentas e disponibiliza. Então, outro exemplo, a gente precisou construir um Power Apps que está sendo alimentado e esse Power Apps vai gerar uma informação que vai vincular com o sistema para a gente entender quantas visitas, etc, etc, estão sendo feitas, tá? Então, o aplicativo já está lá. Por quê? Essas pessoas têm que trabalhar com o aplicativo para gerar informação, para dar informação ou fazer o vínculo. Então, o vínculo vai acontecer lá no final do projeto, enquanto isso está acontecendo. Quando muda alguma coisa, né, porque ele está em fase beta aí de teste, quando muda alguma coisa no meu resultado final, algumas vezes eu preciso mexer na ferramenta que eles estão trabalhando, colocar um botão a mais, trocar um campo específico. Quem precisa ser informado sobre isso? Então, eu preciso informar as pessoas, que são os 3 pessoas que estão trabalhando com o aplicativo, de que houve uma alteração, tá? Então, a gente utiliza essa matriz RACI para determinar isso. Em geral, na matriz RACI, ela é feita logo no começo. Nas primeiras fases lá, depois de enviar o contrato, a gente manda um SLA lá, um nível de serviço, tá? Especificando o tempo, o prazo e os responsáveis. Então, ali eu tenho o telefone das pessoas que são os consultados, eu tenho quem é a autoridade, quem é o responsável, e isso está determinado nesse documento, tá? Lá no final também, quando a gente vai fazer a documentação de entrega do projeto, a gente também coloca isso lá no final e quem são as pessoas que deverão ser informadas em caso de alteração do projeto. Então, basicamente, a gente tem OKRs, a gente tem metas SMART, a gente tem KPIs e tem a matriz RACI para poder construir relatórios melhores e mais performáticos, tá?
Então, chegou a hora do print, eu vou aqui me tirar da tela para que você possa aí fazer o print caso você queira e, se fizer sentido, você utilizar no seu dia a dia do seu negócio, tá? Bom, então só recapitulando aqui, ó, relatório, quando eu falo de Power BI, relatório não é dashboard. Quando eu falo de Excel, ok, porque eu só tenho uma coisa só, né? E aí, muitas vezes eu posso ter no relatório, né, do Excel, eu poderia ter o equivalente ali a uma tabela de frequências, talvez, que seria uma tabela dinâmica, e aí eu tenho uma segunda tela que seria um dashboard, tá? Então, se eu pensasse em Excel e eu construir uma tabela de frequências para a pessoa poder visualizar e depois um dashboard, aí eu teria. Mas, em geral, no Excel a gente tem uma tela só. E aí eu tenho no Power BI os relatórios. Então, os relatórios são as informações que eu publico, e eu posso ter várias, e aí eu posso segmentar alguns itens para construir um dashboard, que é uma tela única que ela corre, porque a lógica do dashboard deveria ser uma tela única que contém todas as informações, e aí você faz o arrasto para cima, igual um Instagram, tá bom? E aí agora eu queria falar, isso aqui é mais interno, acaba que o cliente não tem muita noção disso. A gente usa mais para projetos de data science, mas é muito bem aplicável aqui com alguns ajustes para análise de dados. Isso aqui não é meu, o Canvas também não é meu, então tem aqui as referências aí dos seus respectivos donos, mas eu utilizo muito no dia a dia. Então, quais são os dados que você tem disponível? Isso aqui você pode preencher para saber se está faltando alguma informação. Então, assim, qual é a solução que isso aqui vai resolver? Qual é a dor, né, que as pessoas têm? Quais os problemas ou as dores? Quais são os critérios para você saber que você resolveu? Qual é o checklist, né? Hoje, lá no Rainhas, a gente tem todo o checklist que a gente faz, o acompanhamento diário lá, né, com as nossas dailies, as nossas reuniões, para poder acompanhar e saber se foi feito. Na entrega do projeto também, a gente faz os checklists, porque se o cliente fizer ajuste, a gente consegue fazer, cobrar por esse ajuste, enfim, e deixar a entrega mais próximo daquilo que foi feito na venda, né? Quem vai utilizar a ferramenta, quais são os usuários, isso já vai te dar um norte aí, se você precisa colocar na nuvem, se não precisa colocar na nuvem, se você precisa contratar alguma coisa ou não, quais os atores chaves, quais as funções e as pessoas responsáveis, como vai ser utilizado isso, como que ele vai ser integrado na empresa, por exemplo. Muitas vezes, quando a gente lida com pequenos e até médios clientes, muitas vezes eles não têm nada ou tem tudo muito bagunçado, né? Eu tenho relatórios diferentes, sistemas que não se conversam, e aí a gente precisa implantar algumas coisas. Então, às vezes, a gente precisa implantar o Fabric, a gente precisa implantar o SharePoint para poder construir a ferramenta, além do próprio Power BI, né? Ou, às vezes, a gente precisa fazer a contratação de um 365 porque a pessoa não tem, né, etc., para a gente poder trabalhar com a ferramenta. Então, como vai ser integrado? Qual é a restrição que eu tenho? Restrição de tempo, temporal. A gente tem um projeto do agro, por exemplo, que fica num bananal no interior da Bahia. Então, a primeira ideia dele inicial era que as pessoas tivessem um tablet para ir lá, mas se imagina, são 6 quilômetros de Bananal. Então, ele queria que a pessoa fosse com o tablet lá para poder marcar as coisas. Aí, o que acontece? O tablet cai, o tablet quebra, fica sem energia, ele descarrega e a pessoa está lá no meio do caminho, não tem como voltar. Então, opa, peraí, a gente precisa identificar essa restrição, e aí, nesse caso, vamos trabalhar com uma coisa um pouco mais manual, e que aí depois, num ambiente seguro, a gente leva para alguma coisa mais tecnológica, até porque as pessoas ali às vezes não sabem manusear isso. E aí já aconteceu num outro projeto que a gente teve de máquinas agrícolas, de cair um desses e o caminhão passar por cima, o caminhão não, o trator passar por cima, e aí vocês imaginam o que aconteceu, né? Então, essas restrições a gente acaba passando para o cliente que não passou pela cabeça dele. Quando ele constrói, ele está num mundo maravilhoso de Alice e não pensou em tudo isso, a gente precisa trazer. Quais as vantagens comerciais? E aí é muito teu de negociação, né? Qual a vantagem comercial que você tem? Porque muitas vezes a gente faz essa identificação nas reuniões e aí depois eu vou passar um orçamento. E aí a gente sabe que rola o choro e tal. E você precisa ter cartas na manga de falar quais as vantagens para a empresa de ter essas visualizações. E qual é a estrutura de custo? De novo, muitas vezes a gente entra com ferramentas adicionais e eu preciso considerar isso no custo, tá? Desculpa mais uma vez. E aí isso aí precisa passar por aprovação para gerar tudo e a pessoa ter uma clareza de tudo que ela vai ter. Bom, espero que isso tenha sido de bastante proveito para vocês. Utilização trouxe um pouco daquilo
que eu utilizo na empresa, no dia a dia, e que tem me ajudado aí nesses últimos anos a entregar relatórios mais assertivos e ter uma boa recomendação dos meus clientes que a gente atende. Eu desejo um excelente dia, uma excelente semana para vocês. Muito obrigada, Galvão, e parabéns aí pelo Excel Weekend. Tchau, tchau.